canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz, a divina alegria pura e santa, nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor, para o amor. O Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz. Nossa. Senhoras, senhores, caros irmãos do Ideal Espírita, que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Dando continuidade à primeira amostra do Livro Espírita em Volta Redonda, na noite de hoje, contamos com a presença do companheiro de São Paulo, Nelson Moraes. O Nelson, companheiros que nós conhecemos através de contato telefônico, mas nesses contatos me parece que nós já nos conhecíamos de diversas reencarnações. E a gente sente através da conversa que realmente é um companheiro que tem dado para nós, através dos seus livros, muito esclarecimento e que na noite de hoje, com certeza, ao sair daqui, nós vamos sentir-se mais fortalecido, mais esclarecido, para que nós possamos enfrentar os nossos dia a dias. Então, nós passamos a palavra para a Silene, para que ela possa falar um pouco de 12 livros que é lançado pelo companheiro Nelson Moraes. Né, gente? Senão a gente toma muito tempo do nosso amigo, né? Então, Nelson Moraes é da Casa Espírita Família Cristã, Centro Espírita Família Cristã em São Paulo, é também da Rádio Boa Nova. Alguns dos nossos companheiros já nos falaram que o conhecem da Rádio Boa Nova. E ele tem uma literatura vasta, não é? Alguns romances, como o título da nossa palestra de hoje, alguns livros, não romances, ele tem romances também. Para onde iremos após a morte? Interessante, né? Nós já sabemos, mas a gente tem uma dúvida, né? Quando vai chegando a hora, a gente fica com medão, né? Então, em seguida, para que você saiba direitinho para onde vai após a morte, o livro Perdão, O Caminho da Felicidade. Muito interessante, né? Tem romance, tem um romance infanto-juvenil. Olha que a nossa literatura é tão precária nesse sentido, um romance infanto-juvenil é sempre bem-vindo, né?
Os Talentos, uma história que ensina a criança a valorizar o bem em suas vidas. Então, super interessante. E um outro interessante que nós achamos aqui, além do romance Uma Luz Entre Amigos, é Um Roqueiro no Além, que também é um romance. E ele nos confidenciou há pouco que a mãe do Raul Seixas o reconheceu como personagem desse romance. Então tá aí, Um Roqueiro no Além, quando o amor é eterno. Ai, que bom se fosse, né? Um dia será para nós todos. Então, esses são alguns dos livros do nosso amigo, que irá fazer a palestra para nós hoje, continuando a nossa mostra do livro espírita. Até Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor, agradecendo pela oportunidade de nós estarmos aqui para adquirir esses novos conhecimentos para a nossa jornada. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dos amigos espirituais de todos nós aqui presentes, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, no qual nós pedimos a permissão para que possamos dar iniciado mais as atividades da primeira mostra do Livro Espírita de Volta Redonda. E que tua paz, Senhor Jesus, possa nos envolvê-lo agora e sempre, que assim seja. Muita paz para todos nós, em nome de Jesus. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso irmão para que ele possa fazer a palestra da noite de hoje. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós estamos aqui. Uma por estar com vocês, que nos receberam carinhosamente, pelos amigos que se deram ao trabalho de nos convidar, e pelo que nos reúne, não é verdade? Feliz daqueles que hoje já estão tentando adquirir um estado elevado de consciência, tomando ciência da sua própria natureza. Porque conhecer o Espiritismo não é apenas assimilar mais uma cultura, é o encontro da criatura com a sua própria natureza. É quando nós passamos a viver realmente. Porque na concepção de Jesus, em todos os momentos nós vamos perceber que a morte é algo completamente diferente do que a morte do corpo. É quando a criatura ainda está inconsciente. Então, o estado de inconsciência é que realmente significa morte. E aí nós podemos estar entre os vivos na Terra ou entre os mortos, entre aspas, no mundo espiritual, e continuaremos mortos. Porque viver está no estado de consciência. Quando a criatura assumiu a plenitude da sua natureza e passou a raciocinar, viver e sentir segundo essa natureza maior, que é o que nós somos, espíritos eternos. Então muita gente diz, para que eu vou ler o livro Para Onde Iremos Após a Morte? Nós ouvimos isso. Eu sei para onde eu vou. O espírita já sabe para onde vai depois da morte. Sabe mesmo? Sabe nada, gente. Quanto mais nós estudamos a doutrina, mais nós temos que aprender. Todo mundo fala, a doutrina espírita, Kardec, as obras básicas, ao nome, básica, é a base. Quando nós temos uma base, o que significa? Que temos que edificar alguma coisa em cima dessa base. Então, Kardec é a base, a doutrina espírita é a base. Mas vamos ficar trabalhando a base a vida inteira, sem edificar nada sobre esse alicerce maravilhoso, cuja fundação e sustentação, quem elaborou foi o arquiteto divino, Jesus. Foi em cima desses pilares do Cristo que o Espírito da Verdade nos trouxe essa base. Não vai ruir nunca, nem vai passar, é de duração eterna. Mas nós temos que crescer.
Nós temos que colocar um edifício em cima dessa base que nós tanto falamos. Kardec é uma base, é a base, é o fundamento. Então nós temos que ir aos poucos nos harmonizando com essa realidade mais profunda. O que determina para onde nós iremos após a morte? Aí é que está a grande questão. O que significa estarmos num estágio mais elevado? Porque nós sabemos que a matéria hoje, segundo a ciência, confirmado pela ciência, só existem 3 estágios da matéria: sólido, líquido e gasoso. E o que determina esse estado da matéria? É o teor vibratório. Porque nós somos energia. A matéria é energia. Então ela vibra. Então essa matéria vibra em certo teor. Quanto mais elevado o teor vibratório da matéria, mais sutil ela fica. Nós aqui só conhecemos, entre aspas, pela ciência, até o estado gasoso, que é o mais sutil. Quanto mais baixa a vibração, mais denso, mais sólida é a matéria. Então o que acontece? Quando nós estamos encarnados, o nosso perispírito, ele está vibrando num determinado teor, mais ou menos parecido com o da matéria, apenas alguns graus mais elevados, dependendo do estágio que nós já alcançamos em termos de conhecimento, de renovação, não é? Então aí nós podemos estar com esse nosso corpo espiritual, nosso perispírito já um pouco mais sutil do que a grande maioria. Mas vamos começar por esse estágio aí, onde a criatura ainda vibra, não é? Muito baixo, criatura muito terra-terra, preocupada com as coisas do mundo, sem sequer cogitar de uma renovação, ou de que existe uma vida maior. O que acontece? Quando ele desencarna, o seu corpo espiritual, o seu perispírito, o seu duplo etérico, etéreo, seja lá qual é o nome que se dê, que é o que nós vamos estar com ele quando deixarmos o corpo, ele vai estar vibrando, né, naquele teor alcançado pelo comportamento da criatura. E isso é que vai determinar para onde ele vai. Nesse caso, ele vai continuar aqui. Ele se elevou apenas alguns graus no estado vibratório de consciência. Essa energia, sob o domínio da consciência, ela continuou densa. Então o corpo dele é quase material. Só que não é, porque está acima da matéria alguns graus. Então aonde ele se nivela? Ele se nivela no plano vibratório dos duplos. O que são os duplos? Tudo tem um duplo. Quando alguém planejou elaborar esse copo, ele criou mentalmente um clichê, uma forma. Esse é o duplo, que acaba se acoplando àquilo que nós manufaturamos. Tudo tem esse duplo energético. As plantas, as flores, não é? Esse prédio, ele tem um duplo. Nós podemos destruir a parede agora aqui, o duplo ainda pode ficar por muito tempo, esse duplo etéreo. O que vai desmanchar esse duplo no mundo espiritual, no plano etérico, são as mentalizações que vão estar por aqui depois dessa demolição. Então essas imagens desse duplo vão se desfazendo, certo? Só que para esses espíritos, eles só veem esse duplo. Isso justifica para nós o porquê da dificuldade que nós temos de convencer um espírito, às vezes incorporado num trabalho de desobsessão, de que ele está desencarnado. Mas como eu estou desencarnado? Morto? Você está louco. Estou vivo, olha o meu corpo, a minha roupa. É idêntico, gente. Ele está no plano vibratório aqui imediato da Terra.
Então ele não vê a matéria. É o que o Aulus me explica nesse desdobramento em que nós fomos. Por exemplo, se ele pega uma fruta para comer, nós vamos falar sobre isso. É uma revelação importantíssima para todos nós. Quando ele pega uma fruta para comer, ele está na ilusão da matéria. Se ele está andando numa feira, ou ele entra numa casa e tem umas frutas dando sopa, ele vai lá e vai comer a fruta. Ele sente a necessidade, ele tem fome. Ele está totalmente materializado. Então ele come essa fruta. Só que o que ele pega na fruteira é esse duplo. Esse lado energético que envolve a fruta e que dá a forma e a constituição atômica da fruta. Quando ele tira esse lado, ele não vê o que ficou, que é a matéria. Então ele realmente vive na ilusão de que está comendo. Então é difícil para um espírito numa situação como essa se acreditar morto. Ele está realmente morto na concepção de Jesus, porque ele está num estado de consciência que é a verdadeira morte, é a verdadeira sepultura do espírito. Não avançou, não evoluiu. E ele está morto para a sua realidade mais profunda. Essa é a verdadeira morte. Por isso que às vezes alguns espíritos ficam dezenas de anos nessa ilusão. Porque quando eles vêm, ele nos vê pelo nosso perispírito, não pela carne. Por isso que eles batem na porta para entrar. Esses que estão nessa faixa vibratória, eles não atravessam a parede que nem os espíritos que já estão em outro plano. Eles precisam que a porta esteja aberta para ele entrar. Por isso que às vezes nos recomendam os mentores que devemos fechar as portas. Porque a matéria não é obstáculo para eles. Mas o duplo é. Então quando você abre a porta, você está abrindo o duplo que envolve ela. Entendeu? E aí nesse desdobramento que nós relatamos no livro Para Onde Iremos Após a Morte, eu me vi nas ruas com o Aulus, de madrugada, no amanhecer. E eu vi aquela multidão nos pontos de ônibus, uma hora comum da madrugada, onde todo mundo está saindo para os seus afazeres. E quando eu vi os pontos, assim, lotados de gente, o Aulus falou para mim, a grande maioria das pessoas que você vê, já estão desencarnadas. Pessoas com a pastinha para ir para o trabalho, gente. Pessoas que vão discutir o salário nas fábricas, onde trabalharam 20, 30 anos, e fizeram daquilo, só daquilo, o seu mundo. E aí fica difícil você acordar uma consciência dessa para a realidade. Aí nós entramos numa casa. Nessa casa estava dormindo um casal. E o Aulus fala para mim que aquele homem deitado ali ao lado da esposa encarnada era um espírito desencarnado há 10 anos. Vivendo ali com a esposa, dormindo ao lado dela. Aí ela sai do corpo em determinado momento e o envolve carinhosamente. Aí nós fomos para a cozinha, por respeito, não é? A intimidade do casal. E aí o Aulus ficou explicando esse fenômeno para mim, que está no livro. Mas o mais interessante é que daqui a pouco batem na porta. E esse irmão sai do quarto e vai abrir a porta, atender quem estava batendo, que era também um espírito desencarnado. Aí esse espírito entra reclamando do reumatismo, que não estava conseguindo mais ganhar a vida. E aí, olha, bate-papo de hoje, de espírito vivo na Terra. Aí bateu a mão nas costas, sabe de uma coisa, vamos tomar um cafezinho, comer uns biscoitos. Sentaram na mesa, o anfitrião da casa foi lá, esquentou o café. Aí eu